Escuta aí, pessoal, aqui é o professor Elias Carolino, estou aqui para mais um vídeo sobre saúde mental, com essa difícil missão de sensibilizar nesse universo cristão de que saúde mental é importante para todos, inclusive para o crente. E que psicologia, psicoterapia, psiquiatria não é incompatível com a fé evangélica, não é incompatível com o evangelho. Eu vou colocar um vídeo aqui do pastor Rodrigo Mussolini, que é um pastor numa igreja em Caratinguetá, aqui no interior de São Paulo, já conhecido aqui nas redes sociais por causar outras polêmicas com outros temas, mas o que me interessa aqui é saúde mental. Então é um vídeo com muito respeito, com muito cuidado, para reagir, né, mais uma vez a uma fala dele sobre saúde mental, né, dizendo totalmente oposto à psicologia, né, tentando mostrar que psicologia é ao contrário à palavra de Deus, contrário ao evangelho. Enquanto que a gente pode arrazoar e pensar conosco aqui mesmo quanto que a ciência tem contribuído para a evolução da humanidade, e de todos, crentes, não crentes, ateus, seja quem for, e como que ela pode ser, sim, compatível com a fé, seja ela da expressão que for. Porque quando a gente fala de evangélico também, existem diversas expressões de fé evangélica, existem diversas igrejas, diversas modalidades e denominações. Me parece que o Mocelin é de uma igreja mais tradicional, de uma igreja mais conservadora, tá bom? Mas eu vou colocar a fala dele aqui, antes de mais nada, e pedir para que você deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, porque essa é a maneira aí de você estar nos ajudando, tá bom? Vamos lá, então, ouvir o pastor Rodrigo Mussolini. Tem talvez também outro detalhe que explique a conversão de alguns reformados para o catolicismo. A graça comum. A doutrina da graça comum, difundida no meio reformado, afirma que os ímpios podem contribuir com a igreja de Deus, pois a verdade de Deus, não importa por quem seja dita. Sendo a doutrina da graça comum correta ou não, sim, porque já teve gente que questionou isso, considerando ela como heresia. Mas enfim, estando as pessoas fazendo bom uso da graça comum ou não, distorcendo talvez, então, a graça comum, muitos cristãos reformados, eles creem, por exemplo, que se pode abraçar a psicologia, e em nome da graça comum, ignorando assim o Salmo 21, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E eles, em nome da graça comum, andam no conselho de ímpios, como Freud, Skinner, Watson, Viktor Frankl e por aí vai. Se um crente reformado pode andar ao lado de tais ímpios, por que não beber de Olavo de Carvalho? E, no fim, essas pessoas acabam se convertendo ao conservadorismo. E como acreditam que a Igreja Católica é o que há de mais conservador, voltam para Roma. Agora, Tá aí, então, o vídeo do Rodrigo Mussolini, pastor Rodrigo Mussolini. Bom, vamos lá, então, por partes. Primeira coisa, ele começa a entrar numa polêmica teológica, quando ele fala da graça comum, arrumando briga aí com irmãos, até mesmo pares aí do Rodrigo Mussolini, que principalmente os irmãos reformados, eles tratam desse tema da graça comum, que é onde, tirando a parte da graça salvadora, tem a graça comum que Deus alcança todos os homens, seja quem for, seja onde estiver, raça, língua, tribo, nação, religião, não importa. Né? É uma doutrina muito difundida no meio do conservadorismo reformado, mas também até no conservadorismo pentecostal e outros por diante. Então, a primeira coisa é uma polêmica, é tentar diminuir, né, essa doutrina, que é uma doutrina muito importante, sim, que considera, sim, que Deus pode agir das mais diversas maneiras. Depois, ele vai colocar, o segundo ponto que eu quero aqui deixar para a gente refletir, ele vai colocar que a psicologia quem vai ao psicólogo, quem aciona a psicologia, está andando segundo o conselho dos ímpios. E aí ele coloca como ímpio lá Freud e Viktor Frankl, né, que eram dois judeus. Viktor Frankl, por exemplo, foi um homem que desenvolveu seu temor a Deus. Freud, ele acabou se opondo muito à religião institucionalizada e tratou a religião de uma maneira realmente bastante grosseira até. Mas Frankl não. Frankl, ele tratou com cuidado as questões da espiritualidade, era um judeu temente, e ele colocou no meio, nesse bojo,
todos aí juntos, ou seja, julgando a espiritualidade do irmão, que era judeu. Ele não era crente, não era evangélico, mas era um judeu e um judeu temente a Deus também. Então, esse é o segundo ponto, né? Terceiro ponto, ele vai citar um texto da Bíblia, um salmo, onde é dito que o cristão, ou seja, o crente, né, a gente não pode falar cristão porque é no Antigo Testamento, mas vamos considerar, mas que o crente ou o servo de Deus não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Então aqui a gente tem que refletir o seguinte: ir ao psicólogo não é ir receber conselho. Você não está indo num counseling, por exemplo, como um counseling americano, né, que é uma profissão na área de aconselhamento. Aqui no Brasil, você precisa ser um psicólogo formado, né, reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia, e você sabe que você não está ali para dar conselho. Até mesmo uma área da psicologia que é o aconselhamento psicológico, o psicólogo não está lá para dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Né? Muita gente até se irrita com isso, porque imagina que tem que ir ao psicólogo, ela tem que dizer o que ele tem que fazer, se ele tem que continuar casado, se ele tem que casar, ou se ele tem que ir para a igreja ou não, e o psicólogo não vai dizer isso. O SET de Psicologia é um lugar de autoconhecimento, é um lugar que você vai falar e ali o terapeuta vai te ajudar, desenvolvendo uma escuta solidária, empática, positiva, sem julgamento, né, congruente, para ajudar o paciente, seja ele quem for, e se ele for o crente, se ele estiver tendo algum problema, que é muito comum, né, pastor Rodrigo, é muito comum crentes com problemas de transtorno mental. Desde depressões até esquizofrenia, você vai encontrar aqui na internet diversos testemunhos de crentes e pessoas que, por causa de ambientes religiosos, acabaram desenvolvendo terríveis problemas e transtornos psicológicos e mentais. Então, não tem nada a ver com andar com o conselho dos ímpios. Aliás, se o pastor de Mussolini ele usar esse argumento para todas as áreas da ciência, ele não pode, por exemplo, tomar penicilina, né? Ele não pode tomar bezetacil, aliás, que é uma penicilina, porque ela foi descoberta por um médico, que é o Alexander Fleming, em 1928. Ele era um pesquisador, um biólogo, ele era um cientista. Então, quando ele está desenvolvendo a ciência ali, ele tinha ele tinha uma vocação, né? Ele já não está mais aqui, e que foi dada por Deus, obviamente, para desenvolver uma medicação que salvou milhares e milhões de vidas e salva até hoje, na área biológica. Por que na área psíquica a gente tem esse problema, a gente tem esse preconceito, né? Terceiro, o Rodrigo Mussolini está seguindo uma linha, né? Aí muito uma linha de John McTour, né? O pastor americano, e você vai encontrar também o Jane Atlas, né? Já escreveu uma obra, inclusive, que eu tenho aqui, que é o aconselhamento cristão, e que ele bate frontalmente contra a psicologia enquanto ciência. Mas, na verdade, pastor Rodrigo Mussolini, o que acontece é que nos gabinetes pastorais, no dia a dia, os pastores acabam trabalhando conceitos de psicologia. Tem muitos pastores psicanalistas, tem muitos pastores logoterapeutas, tem muitos pastores que trabalham conceitos do Carl Rogers, do Jung. E eu trabalhar conceito, gente, não anula em nada a minha fé. Ou então, que fé pequena e fraca é essa que vai tremer diante de uma teoria, qualquer que seja dela, da ciência? Então, o pastor Rodrigo Mussolini, vamos refletir que a ciência e a fé sempre acompanhou os passos dos cristãos ao longo do século. Obviamente, as ciências têm muito problema, obviamente as ciências pode causar um certo problema, algum transtorno para as pessoas, até mesmo para o crente, pode, como para todos, mas a gente sabendo usar as ferramentas, sabendo trabalhar, elas podem contribuir para o nosso crescimento. Pois foi o próprio Jesus, né, que nos ensinou a tratarmos bem as pessoas, a lidarmos com as pessoas de uma forma tranquila, saber nos relacionar e saber entender, né, que todas as coisas são do Senhor, todas as coisas vêm de Deus e são para a glória de Deus. Né? Então, deixa aqui essa reflexão. O que você acha do assunto? Comenta aqui embaixo. Né? Esse aqui é um vídeo curto, só para a gente colocar aqui alguns pontos, algumas reflexões. Eu mando um abraço para todos vocês aqui, um abraço fraterno. Que Deus nos ajude, sim, a continuar crescendo em graça e conhecimento e aprendendo cada vez mais com todas as ferramentas da ciência que Ele deixou disponível para nós.
Um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo.